Um tema também que eu coloco no livro, que é muito interessante, que no Iraque, por exemplo, a gente tinha mais de 20 nacionalidades trabalhando. Tinha até chinês, que a gente chama mão de obra chinesa. E você, como é que vai conversar com esse pessoal todo? E vem as coisas interessantes, como daí a gente entende como nascem os dialetos, as línguas. Formou-se uma língua, criou-se uma língua interna, que você conseguia conversar com o cara, um somaliano, um tunisiano, um egípcio, e que todo mundo entendia, né? Que era uma mistura do árabe com o português e o inglês. Então, tudo isso é muito interessante né, e atinge essa questão da dificuldade de você conviver com essas culturas, com esse povo. E como que as soluções elas vão naturalmente aparecendo, né? Exatamente. Essa diversidade cultural também, em alguns momentos, né, ajudou a superar desafios ou inovar em alguns projetos? Acredito que sim, né? Sim. Te traz um novo olhar sobre as coisas. Exatamente. Você, até, digamos, no planejamento, né? Você não pode considerar na Bolívia, por exemplo, um trabalho direto, ou seja, contínuo durante o dia, né? Eles têm, isso é um exemplo, né? Eles fazem a siesta, almoçam e dormem um pouco. Não tem jeito de não respeitar. Então isso muda até o seu planejamento. Pô, a obra, o que você estava programado para fazer no dia, você não vai conseguir aqui. Então você tem que fazer seu planejamento de acordo com aquele horário efetivamente trabalhado. Isso também com o muçulmano, na época de Ramadã, por exemplo, que eles não trabalham durante o dia, né? E mesmo a questão também do tanto que se para, né? Porque eles têm que parar para poder... Para rezar, né? Para orar. E isso por mais que a gente tenha vivido isso, sempre era muito interessante. Parava o equipamento assim, do jeito que estava, pegava o tapetinho dele e rezava. Então, isso eu estive em Dubai, e uma passagem bem rápida, mas eu vinha de uma privação longa de sono da China, e eu desmontei no meio da tarde e acordei de madrugada por conta do barulho. Ah, sim, era Ramadã, então, né? Por conta do barulho e tal, das sinagogas, para poder rezar. Ele canta, porque até hoje, quando escuto aquilo, eu já fico, será que onde eu estou? E falando um pouco dessas alianças estratégicas, você falou um pouquinho sobre a importância, né, do conhecimento técnico, inclusive, e de se estudar os países para entender é viável ou não essas empresas entrarem lá, se elas são competitivas para aquele mercado. Então, acho que você falou um pouquinho sobre essa construção das parcerias internacionais para grandes obras. E o segredo para conquistar a confiança de empresas estrangeiras, você acha que está mais na expertise? Essas alianças internacionais, primeiro, as empresas brasileiras, nesse período, na década de 80, 90, elas adquiriram muita experiência internacional e já eram consideradas como empresa né, classe A, empresa top, né, principalmente na América do Sul, América Central. Se tornaram referência, né? Se tornaram referência. Então, o governo brasileiro também, no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, criaram a Apex, que é a Agência de Promoção à Exportação Brasileira. Então, que atuou muito bem, era como fosse um ministério, inclusive um dos participantes era o Ministério de Relações Internacionais e de Comércio Exterior, e o Brasil passou a vender essas empresas, as nossas empresas e fora também, né? Através do próprio governo, né? Governo. Então, nesse período que eu fiquei aí na Queiroz Galvão, na área internacional, na parte institucional, eu fiz várias
várias viagens com o governo, né? O governo Lula, e para a gente promover a exportação. E com isso estaria agregado os bancos brasileiros também, né? BNDES, Banco do Brasil, que é o PROEX, né? Que é a parte do Banco do Brasil para promoção e exportação de bens e serviços. É até um ponto interessante nisso aí, eu comentar isso, essa questão da exportação de bens e serviços brasileiros, que eu considero muito interessante, independente de política, porque politizaram muito esse tema, né? Mas na realidade é o seguinte, que o Brasil empresta, por exemplo, para a Bolívia, né, recursos para ela construir uma estrada lá. Essa estrada, todos os equipamentos, tudo que se tem, do prego, da botina do colaborador, até o trator, coisas de tecnologia, aço, são exportados do Brasil. Você só recebe o dinheiro aqui, não é lá. Você recebe só aqui, depois você comprova a exportação de todos esses bens e serviços, né? Serviço que eu digo é a execução, né? As horas dos engenheiros e tudo, e recebe aqui. E esse, embora seja um empréstimo com juros bem baixos e tudo, né? Enquanto hoje aí, né, os juros entre 12%, 11,5%, 12%, se conseguia na época 5%, 6% ao ano, com 4 anos de carência, 12 anos para pagar, mas era com garantias soberanas do país, né? O país dava garantia para o Brasil. Além dessa garantia, você tinha um convênio de crédito recíproco, que é um convênio que todos os países da América do Sul e América Central têm. No caso de um default, no caso de não pagamento de uma parcela do Peru, por exemplo, ao Brasil, mas que a Bolívia deve ao Peru, pagava-se direto ao Brasil. Existem as garantias, né? Exatamente. E essas garantias, elas, óbvio, vou dizer aqui que houve exageros, coisas pontuais de países que a gente já conhece que ia... E a gente, eu já tenho uma certa idade, então, apesar de na época ser muito jovem, você citou o governo Collor, mas assim, o Brasil já foi um país que também não tinha muito crédito na praça. Exatamente, né? Não tinha muito crédito e isso funciona muito bem. Eu digo assim porque... e tirando esses casos isolados, a gente eu acompanho assim, de vez em quando, entro lá na parte do BNDES, por exemplo, de que esses países que desenvolvemos recursos para ele estão pagando. Por isso é que o BNDES é um banco forte ainda, porque ele... Imagina quantos projetos que ele continua recebendo há muitos anos.